Bom dia, Renascer com Maria. Saudade de falar aqui com vocês. Aqui é o Lourinho. Fiz o 31º Renascer com Maria e me convidaram para partilhar o Evangelho de hoje com vocês. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Que a palavra de Deus sai do nosso coração. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães e só tinham um pão no barco. Jesus fazia-lhes essa recomendação: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do de Herodes. Eles começaram a discutir entre si, porque não tinham pães. Jesus, percebendo, lhes disse: por que discutir por não terdes pães? Ainda não atinais e não compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes os olhos, não vedes? Tendes ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais quando eu parti os 5 pães para os 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles lhe dizem: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles dizem: 7. E dizia-lhes: ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho, Jesus ele está ali exortando os discípulos a tomar cuidado com as coisas que cada um desses grupos, o grupo dos fariseus, o grupo de Herodes, traz no coração. O fermento é aquilo que a gente deixa crescer, o que faz crescer algo na nossa vida, Então, quando a gente coloca o nosso foco em coisas materiais grandiosas, como faziam, o grupo ali de Herodes, que para aquele grupo, para você ser grande, você tinha que ser poderoso, você tinha que ser rico, você tinha que ter algum poder material nesse mundo. E o grupo dos fariseus era aquele grupo, que se utilizava ali da religião para colocar o fardo nos outros e não carregar nada, aquele grupo que aponta a falha dos outros, mas vive uma religião morta, Então Jesus ele está ali falando para os discípulos para que a gente não deixe crescer no nosso coração esse tipo de sentimento, O fermento é justamente aquilo que vai aumentar na nossa vida, aquilo que a gente vai potencializar. E é desse fermento que Jesus fala, Mas os discípulos estão ali com uma visão, do mundo, uma visão ainda das coisas materiais. E é por isso que eles pensam, que é uma reprimenda, porque o fermento também é usado no pão, E eles só tinham um pão, eles se esqueceram, de levar mais. Então, os discípulos encaram aquilo como uma reprimenda por não terem prestado atenção no bem material, quando é justamente o contrário disso que Jesus diz, E quando ele faz a comparação, da multiplicação dos pães e dos peixes, já tinham acontecido as 2 multiplicações milagrosas, Jesus quer mostrar justamente isso, que não é o material, não é o meio material, o sustento material que é o que deve potencializar a nossa vida, mas sim o alimento espiritual. É aí que a gente tem que colocar a nossa força, o nosso pensamento. É nesse sentido que a gente tem que potencializar, as coisas na nossa vida. Quando a gente coloca o fermento, da nossa vida no nosso entendimento espiritual, é que a gente vai verdadeiramente alcançar as coisas de Deus. E Jesus coloca esses 2 grupos, Um ligado bastante ali
aos prazeres materiais no sentido de riqueza, e o outro, né, um grupo que pretensamente parecia ser religioso, mas também está muito mais preocupado com a vida terrena, né? Está muito mais preocupado em colher os frutos, né, de uma abundância aqui nessa terra. E Jesus ele chama os discípulos a pensar em algo diferente, né? A colocar ali o seu empenho em algo que não é deste mundo. Então, essa, né, é uma lição muito importante para a gente, que a gente se empenhe, que a gente tente, que a gente busque frutificar na nossa vida os bens espirituais. Porque o material, Deus sabe do que a gente necessita. Claro que a gente vai correr atrás também, claro que a gente tem que buscar também, né, melhorar, buscar o nosso sustento, sim. Mas Deus sabe disso. E ele providencia, né? Confiar na providência de Deus vem muito nesse sentido, de que confiar que esses bens menores Deus vai trazer para a gente. Que a gente tem que buscar, a gente tem que se empenhar em conseguir esses bens espirituais. Então, foi muito bom partilhar com vocês novamente. Espero que essa partilha possa ajudar vocês nessa busca, né? Por essa, para a gente colocar esse fermento, a gente querer crescer nesse mundo espiritual, querer crescer nessa amizade com Deus. Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia.